Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a aula vai ser sobre velocidade média. O formato da aula está um pouco diferente, mas eu acho que é o melhor para passar o conteúdo para vocês em forma de quadro, ok? Então eu vou começar pelos conceitos básicos, certo? Aqui, a velocidade média é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. O primeiro exemplo está mostrando o quê? Que são dois vetores de velocidade média, tem o mesmo módulo, certo? Mesmo módulo, direções iguais, sentidos iguais, certo? O segundo exemplo, o que ele nos mostra? Mostra o mesmo módulo, a mesma direção, mas aqui a gente tem uma diferença. Os sentidos são opostos. Então, aqui os sentidos são diferentes, ok? Aqui a diferença entre os dois é que os sentidos estão diferentes, tá? Aqui o mesmo sentido e aqui não é o mesmo sentido. No terceiro exemplo, mostra que o módulo é diferente, a direção é diferente e o sentido também é diferente. Então vamos recapitular. O módulo é a quantidade do vetor. A direção é para onde ele vai estar direcionado, para o leste, sul, norte, qualquer direção. E o sentido é para onde ele vai estar apontando, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de grandezas vetoriais. Agora eu vou falar sobre os conceitos da cinemática, que são posição, deslocamento e trajetória. Vou usar o Joãozinho como exemplo. O Joãozinho saiu da posição 2 e foi para a posição de 5, certo? Vamos colocar metros aqui. Então, a posição inicial dele é de 2 metros e a posição final é de 5 metros. Então, o que quer dizer a posição? Que é onde ele está em determinado tempo. Agora, nesse instante, ele está na posição de 2 metros. Mas depois de, por exemplo, 5 segundos, ele vai estar na posição de 5 metros. Então, a posição quer dizer o quê? Que ele está em determinado tempo, em uma determinada posição. Agora, para explicar deslocamento, eu vou usar também o Joãozinho como exemplo. O deslocamento dele foi de 2 metros para 5 metros em um instante de tempo de 5 segundos. Então, o deslocamento dele foi isso aqui, ó. Foi esse aqui. Ok? Então, ele saiu da posição de 2 metros e foi para 5 metros. E o deslocamento dele dentro do intervalo de 5 segundos foi de quantos? Foi de 5 menos 2 é igual a 3 metros, certo? Então, o deslocamento dele foi de 3 metros no intervalo de 5 segundos. E agora, para explicar sobre a trajetória, novamente eu vou usar o Joãozinho, tá? E aqui, a trajetória é o quê? São as posições em que o Joãozinho correu ou andou até a posição de 5 metros. Então, ele percorreu na posição de 3 metros, ele foi na posição de 4 metros, até chegar nos 5 metros em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, a trajetória é a sequência de posições do corpo, que o corpo é o Joãozinho, que ele vai percorrer em um determinado espaço de tempo. Então, essa aqui é a trajetória dele. Então, agora eu vou falar sobre a conversão de unidades. A gente sabe que no sistema internacional, a unidade que a gente usa é metros, mas em alguns casos, em alguns exemplos, eles pedem para converter para quilômetros por hora, certo? Então, por exemplo, de metros por segundo para quilômetros por segundo, basta fazer o quê?
Basta multiplicar por 3,6, certo? E o contrário de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Mas na hora da prova eu não vou lembrar disso. É só você lembrar o seguinte: de metros para quilômetros, o que vai acontecer? Vai aumentar, não vai? Por exemplo, sim, vai aumentar, é uma grandeza maior, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, ok? E de quilômetros por hora para metros por segundo, na sua cabeça vai o quê? Vai diminuir, ok? Então, você vai dividir. Então, aí ficam pelo critério de vocês. Eu faço assim para lembrar. Mas então, professora, o que é velocidade média? Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo necessário para a pessoa percorrer aquele espaço, certo? Por exemplo, o Joãozinho aqui, ele foi numa viagem e saiu da cidade 1 para a cidade 2. Então, ele percorreu esse caminho todo aqui em um determinado tempo. Para a velocidade média, não interessa se ele parou, se ele acelerou, não interessa. O que interessa é a posição final e a posição inicial. Aqui, ó. Portanto, o espaço de tempo é a posição final menos a posição inicial, ok? E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui ele saiu da posição 0 e ele teve que caminhar 800 quilômetros. Então, aqui 800 quilômetros depois de 10 horas. Então, para percorrer esse espaço aqui de 800 quilômetros, o Joãozinho e sua família demorou 10 horas. Velocidade média é a posição final menos a posição inicial sobre um instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Certinho? Então, o que vai ser aqui? 800 menos 0 dividido de 10 menos 0. Então, aqui corta. Opa, corta não. Aqui corta. Vai sobrar o quê? 80 quilômetros por hora. Então, a sua velocidade média é de 80 km por hora. Entenderam? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder depois vocês.